Olá, pessoal! Neste vídeo, nós iremos resolver algumas questões relacionadas a escalas, fator de escala e também a escala gráfica. Então, nesse primeiro exemplo, foi informado aí que uma rua está desenhada aí, com 12 milímetros de largura, então eu sei que é o valor de D do desenho, e que ela mede 24 metros, ou seja, o valor real. E pergunta-se qual é a escala que foi utilizada nessa representação. Então, inicialmente, lembrando, a fórmula de escala é igual a D sobre R. No caso, escala, sempre a gente trabalha com a mesma unidade. Então, se eu tenho metros, também vou ter que ter metros aqui para o valor de D. Se eu tenho que D são 12 milímetros, passando para metros, eu vou ter aí, no caso eu divido por 1000, porque 1 metro corresponde a 1000 milímetros. Então, eu vou ter que corresponde aqui a 0,12 metros. Como agora está tudo na mesma unidade, eu posso aplicar na fórmula. Então, a escala vai ser 0,012 metros, correspondendo a 24 metros. Nesse caso, eu também observo que é uma escala de redução, ou seja, o meu desenho é muito menor do que o meu objeto, do que o meu valor real. Se é uma escala de redução, no numerador tem que ficar uma unidade. Simplificando para que no numerador fique uma unidade, eu tenho que dividir, então, tanto o numerador quanto o denominador por 0,012. Então, 0,012 dividido por ele mesmo, eu vou ter uma unidade, e 24 dividido por 0,012, eu vou ter 2000. Então, a minha escala utilizada nessa representação foi de 1 para 2000. Continuando, nessa segunda questão, foi dito que em um projeto desenhado na escala 1 para 50, eu tenho que a altura de um prédio foi representado com 18 centímetros. E pergunta qual é o valor real dessa altura, desse prédio. Então, eu vou fazer o seguinte, se a minha escala é igual a D sobre R, eu tenho que passar, no caso agora, esses 18 centímetros também para metros, para que fique tudo na mesma unidade. Então, 18 centímetros passando para metros vai corresponder a 0,18 metros, Lembrando, um metro tem 100 centímetros, então 18 centímetros vai corresponder a 0,18 metros. E agora, como está tudo na mesma unidade, eu já posso completar o meu cálculo. Então, a escala é 1 para 50, então 1 para 50 vai ser igual a 0,18 metros, correspondendo aqui a R. Quando eu faço, o cálculozinho aí, meios pelos extremos, eu vou ter que o meu R vai dar igual a 9 metros. Então, o cálculo, o valor desse meu prédio, representado com 18 centímetros na escala 1 para 50, foi de 9 metros. Na terceira questão, nós temos que obter o fator de escala das escalas que foram aí determinadas no enunciado da questão. Só que aqui eu separei algumas e as demais seguem o mesmo raciocínio. Então, lembrando, o fator de escala nada mais é do que a minha escala, porém, se na escala a gente trabalha sempre com a mesma unidade, metros para metros, no fator de escala a gente utiliza ele trabalhando com vários centímetros, ou seja, x centímetros, que vão corresponder a 1 metro real.
Então, sempre eu vou pegar a minha escala e vou converter para que as suas unidades sejam vários centímetros no numerador, correspondendo a 1 metro real no denominador. Então, aqui, se eu tenho a escala 1 para 10, eu vou ter que o meu fator de escala, 1 metro, vai corresponder a 100 centímetros. Lembrando, o numerador tenho que ficar com a unidade em centímetros, que corresponde a 10 metros. Permanece os 10 metros aqui no denominador, porque no denominador do fator de escala tem que ser em metros. Quando eu faço isso, eu tenho que o meu fator de escala, simplificando para que no denominador fique 1 metro, eu tenho que dividir, no caso aqui, tudo por 10. Então, 100 dividido por 10, eu vou ter aí 10 centímetros, correspondendo 10 por 10 a 1 metro. Então, o meu fator de escala, da escala 1 para 10, é 10 centímetros por metro. Quando eu tenho a escala 1 para 50, 1 vai corresponder a 100 centímetros, que corresponde aos meus 50 metros. Faço a simplificação, então, nesse caso, para que no denominador fique 1, eu tenho que dividir por 50. 100 dividido por 50, eu vou ter 2 centímetros, 50 por 50, eu vou ter 1 metro. Então, o fator de escala da escala 1 para 50 é 2 centímetros por metro. Na escala 1 para 100, eu tenho que o meu fator de escala vai ser 100 centímetros para 100 metros. Simplificando, eu vou dividir tudo por 100, então eu vou ter que 1 centímetro no papel vai corresponder a 1 metro real. Na escala 1 para 500, meu fator de escala vai ser 1 metro corresponde a 100 centímetros, que no caso os 500 metros vão permanecer aqui no denominador. Simplificando agora tudo por 500, eu vou ter um fator de escala de 0,2 centímetros para cada 1 metro. Na quarta questão, foi dito aí, que os desenhos antigos, eles utilizavam escalas de forma diferente da maneira como a gente utiliza hoje, ou seja, eram utilizadas escalas no formato decimal ou no formato de porcentagem. E na questão pede para que a gente apresente essas escalas, como a gente realmente trabalha na atualidade. Então, foram dados alguns exemplos que a gente vai resolver agora. O primeiro exemplo diz aí que é uma escala trabalhada no formato decimal e pede para a gente converter na representação, na notação atual. Então, se eu tiver uma escala que representa aí 0,005, ou seja, 5 milésimos, eu vou passar agora para a notação atual, que vai ser o seguinte: 0,005 é a mesma coisa de eu estar dizendo aí que eu tenho 5 dividido para 1000, 5 milésimos. Se eu tenho essa configuração, quando eu vou simplificar, certo? Nesse caso aqui eu vou simplificar para o numerador ficar com uma unidade, já que é uma escala de redução, o desenho está bem menor do que o valor real. Então, simplificando, eu vou ter que corresponde a uma escala de 1 para 200. Simplifiquei tudo por 5 para que o numerador ficasse 1 e 1000 por 5, 200. Então, a escala de 0,005 corresponde a 1 para 200. Continuando, no item B, já traz aí a forma da escala em porcentagem. Então, a primeira escala é de 90%. Se é 90%, eu tenho aí uma escala de redução, ou seja, é menor um pouco do que a totalidade, uma escala de redução. 90%, eu estou dizendo que eu tenho 90
para 100. Se eu tenho 90 para 100, simplificando para o numerador ficar com 1, é a mesma coisa de eu estar me referindo a 1 para 1,11. Então, a escala de 90% corresponde a 1 para 1,11. Se eu tenho 120%, eu estou dizendo que eu tenho algo, né, que está maior um pouco do que a totalidade. Então, nesse caso de 120%, eu tenho aí uma escala de ampliação. Então, eu vou ter tantas unidades para uma unidade real. Nesse caso, eu tenho 120 para 100, que simplificando, eu vou ter aí, certo, o valor de 1,2 para uma unidade real. Então, 1,2 no desenho para uma unidade real, uma escala de ampliação. Na questão 5, a gente vai trabalhar com escala, só que com escala agora, trabalhando aí com áreas de superfície. Então, foi informado que foi utilizado uma escala de 1 para 50. O valor da área do desenho foi de 35 centímetros quadrados e pede qual que é aí a área da superfície real desse objeto que foi representado. Primeira coisa que eu vou fazer é achar o fator de escala da escala 1 para 50. Então, como nós já calculamos anteriormente, o fator de escala da escala 1 para 50 corresponde a 2 centímetros para cada metro. Então, nesse caso, eu vou pegar os valores que eu tenho e aplicar na fórmula. Quando a gente trabalha com áreas, a fórmula diz o seguinte, que a escala ao quadrado é a mesma coisa do fator de escala ao quadrado, que vai ser igual à área da minha superfície desenhada pela área real. Se eu tenho o fator de escala ao quadrado, tenho a área do desenho, eu quero achar agora a área real, então eu vou só substituir os valores na fórmula. Então, o meu fator de escala ao quadrado, o fator de escala 2 centímetros por metro ao quadrado, vai corresponder valor do desenho, 35 centímetros quadrados, sobre a minha área real. Elevando tudo que está entre parênteses ao quadrado, eu vou ter 4 centímetros quadrados por metros quadrados, vai corresponder a 35 centímetros quadrados sobre a minha área real. Substituindo aqui, né, invertendo os fatores, eu vou ter que a minha área real vai ser 35 centímetros quadrados sobre 4 centímetros quadrados por metros quadrados. E agora eu vou apenas, né, dividir e posso até cortar as unidades para já deixar a unidade que eu quero. Então, a área da minha superfície real do objeto vai ser igual aí a 8,75 metros quadrados. Então, eu achei qual que corresponde à área real desse desenho desenhado com 35 centímetros quadrados na escala 1 para 50.